Olá, vou falar para vocês hoje sobre o protocolo HTTP. Então, depois da gente ter visto arquitetura e microserviços, no vídeo anterior que eu mostrei para vocês os exemplos dos serviços usando Docker Compose, no finalzinho ali, quando eu estava mostrando a rota da API, a rota POST e a rota GetUser, né? GetPostUser, eu mostrei o Postman, que era um programa que simulava requisições, tá? Depois, um pouquinho mais adiante, quando eu falar sobre arquitetura REST, eu vou voltar a falar do Postman para vocês, como é que ele funciona, criação de APIs também. Ali eu passei um pouco por cima em alguns conceitos que eles são relativos ao protocolo HTTP, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, né, o que é esse protocolo HTTP? Basicamente é a maneira que a gente se comunica usando a internet, tá? Ele define padrões a serem utilizados na transmissão de mensagens quando tu faz uma requisição utilizando, por exemplo, o navegador ou outro programa, sei lá, se estiver implementando algum outro software que faz uma requisição por console também, tu vai utilizar provavelmente o protocolo HTTP. Existem outros protocolos de comunicação pela internet, como vocês já devem ter ouvido falar, vários outros, tipo, por exemplo, o FTP, CSH, Torrent, cada um é um protocolo que implementa a comunicação através da internet de forma diferente. Mas o HTTP é o mais utilizado. Ele é simples e ele se baseia num modelo de requisição-resposta, que nem quando eu estava mostrando para vocês conteúdos anteriores lá, eu estava falando sobre arquitetura orientada a serviços e tudo mais, falei sobre modelo requisição-resposta, tá? Para tu transmitir mensagens utilizando o protocolo HTTP, elas precisam estar num formato específico, né? Por isso que elas são enviadas a mensagem é um texto, tá? Só que ela precisa respeitar algumas formatações, por isso que no caso é um protocolo, né? Ali diz, ele é um protocolo na camada de aplicação, por causa que justamente cada cliente HTTP, né, que a gente chama, que é o software que faz essa comunicação, ele é um programa que está lá instalado na tua máquina. Cada biblioteca que implementa requisições em linguagem de programação implementa esse tipo de comunicação seguindo o protocolo também. E a ideia dele é transmitir informações, sejam de que tipo forem, né? Pode ser texto, pode ser arquivos, sei lá, documentos, vídeo, textos em diferentes formatos, como, por exemplo, HTML, XML, etc. Bom, então, como eu estava dizendo, ele é um modelo baseado em requisição-resposta, tá? O cliente faz a requisição, um servidor que está do outro lado ele vai receber essa requisição, analisar o que foi enviado, processar as informações e devolver uma resposta, tá? E como eu tinha já falado sobre todo tipo de requisição que segue esse método, ele a resposta no caso a requisição como um todo, ela só completa depois que a resposta for enviada. O que tu pode fazer é tu ter várias requisições executando em paralelo, mas dentro daquela requisição ali ela fica, digamos, travada esperando a resposta.
Bom, o protocolo HTTP utiliza então, para saber o que tu quer buscar, ou o que tu quer enviar, ela utiliza o URL, né? Que é a sigla para Uniform Resource Locator, né? Que é o localizador uniforme do recurso. Então, quando tu acessa lá um domínio, tu vai acessar algum recurso dentro daquele domínio. Por exemplo, tu quer acessar o teu perfil. Aí vai estar lá, teu perfil, o teu domínio, perfil. Então, o recurso que tu quer acessar dentro daquele domínio é, no caso, o perfil do usuário, que é a página. Quando a gente está construindo uma API, fica mais evidente essa formatação do recurso através da URL. Então, tu diz o que tu quer acessar através do URL, que é o endereço, né? Que é o endereço lá dentro da página. Bom, aí o servidor recebe, como ele tem o que a gente chama de rotas, né? Que ele entende, no caso, quem escreveu lá o código do servidor, definiu que se o usuário estiver requisitando perfil, é para eu processar informações A, B e C e devolver uma resposta que vai ser um documento para o usuário. Tá? Se eu estiver tentando acessar um outro recurso chamado produtos, por exemplo, o servidor vai processar de outra forma e devolver uma resposta que aí depende, né? Pode ser uma página, pode ser um JSON ali como se fosse uma API, etc. Tá? Então o protocolo HTTP foi criado no início dos anos 90, né? Era uma forma no caso o criador foi o Tim Berners-Lee. A ideia dele era permitir a transmissão simples e rápida, fácil de informações no caso da academia, né? Transmissão de documentos, arquivos, artigos, etc. Isso daí acabou, a internet no caso já existia, obviamente, e esse protocolo acabou virando o protocolo de comunicação utilizado nos navegadores para quaisquer informações que tu está buscando. Bom, sobre as versões do HTTP, né? Tem, conforme eu mostro no slide, primeira versão, né, 09, tu podia somente buscar arquivos HTML. Tá? Requisições GET, eu vou explicar o que é logo em seguida, mas tu podia buscar somente arquivos HTML, que era essa ideia lá do cara que criou, que a internet era feita na época para acessar documentos. Documentos eram formatados em HTML. Então a ideia desse protocolo era acessar essas informações somente nesse formato. Depois começou a ser expandido, né? Depois outros tipos de aquisições foram implementados, post, delete, etc. Que a gente vai falar sobre os métodos daqui a pouco. E as respostas às requisições também foram implementadas, cabeçalhos, e toda a complexidade que a gente vê hoje, assim, ela já estava presente boa parte no 1.0. Aí depois no 1.1, que a maioria das requisições ainda são feitas utilizando a versão 1.1, foi permitido conexões persistentes, que no caso uma conexão que não é persistente é aquela que tu manda a requisição, envia dados, tu recebe a resposta, a conexão encerrou. Se tu quiser várias informações, tu tem que fazer várias requisições. Tá? Conexão persistente é uma conexão que fica aberta, e aí tu pode enviar vários pedidos, né, enviando vários dados, vários cabeçalhos, tudo mais, e aí tu vai obtendo respostas, né, tu vai fazendo um streaming de informações ali.
Foi utilizado também compressão de dados e tudo questão de otimização, cache do servidor, né, para economizar os dados trafegados. Tá? E aí depois, nas próximas versões, foram feitas melhorias, né, como criptografia, carregamento de página mais rápido e tudo mais. Tá? Bom, como eu já tinha dito, então ele funciona através do modelo requisição-resposta, e além da URL, que diz o que tu quer acessar, o protocolo é composto pelo método que tu está fazendo a requisição, o cabeçalho, que é algumas informações que tu vai enviar, e o corpo da mensagem, que pode ou não ter, é as informações que tu está passando para o servidor para ele processar. Então aqui do lado eu coloquei um exemplo de uma requisição HTTP. Tu vê que é texto aqui, né? É um texto que é enviado, só que como o servidor ele entende o protocolo, então ele sabe que isso daqui é tal pedaço, significa que eu tenho que processar de tal informação, e assim por diante. Então, ele começa aqui pelo método, nesse nosso exemplo aqui é o post, aqui é o caminho, que no caso, é o recurso que tu está acessando, no caso aqui, /user, seria o caminho que vem depois do domínio, né? Então, meu domínio.com/user. Isso daí indica lá para o servidor que recebe a requisição o que tu está buscando, tá? No caso, o post é o método, também indica o que tu quer fazer, a ação que tu quer executar. Depois é seguido pela versão do protocolo, nesse formato aqui. Bom, na linha de baixo, isso daí a separação é por um espaço, tá? Então, por isso que tu não pode ter espaço aqui na URL. Porque durante o envio da mensagem, da requisição, o espaço é o separador da primeira linha, né? Então, se tu precisa enviar um espaço na URL, é feita uma codificação. A gente vai ver nos slides a seguir. A partir da segunda linha, são os cabeçalhos, separados um em cada linha. Os cabeçalhos, eles cumprem um papel de informação de metadados, que vai ter um slide que eu vou falar sobre eles logo em seguida. Eles são separados um por um, linha a linha. O 2 pontos separa a chave e o valor da informação. E aí depois lá embaixo, uma linha de espaço depois do cabeçalho, vem o corpo, que é opcional. Tem requisições que enviam o corpo da mensagem, tem outras que não. Tá? Bom, isso aí foi o envio da requisição. A resposta. Quando o servidor ele envia a resposta, ele envia do seguinte formato. Tem a versão, aí espaço, aí tem o status da resposta. Status da resposta também seguem determinados padrões. Aqui está o exemplo 200, ok, porque 200 é um dos tipos de código de status que tem para a resposta da requisição HTTP. Ok é o texto que simboliza o 200, né? O código de status 200 é o ok. Aí, por exemplo, o código de status 404 é o not found. Então aparecia, se tu tivesse buscado um recurso que não existe, receberia aqui como resposta 404 espaço not found. Tá? Na linha de baixo é os cabeçalhos de resposta, e aí é o servidor indicando meta-informações para quem fez a requisição. E aí quebra uma linha de novo e começa o corpo da mensagem. De novo, pode ter, pode não ter. Tá? Normalmente as respostas têm um corpo de mensagem. As requisições nem sempre. Bom, falando então sobre os métodos. Métodos que essa primeira parte aqui da requisição. Sobre os métodos. Eu vou mostrar os 4 principais que a gente utiliza. Existem outros também, que não são tão frequentes. Que eu tinha falado para vocês já sobre o conceito de CRUD,
né, que é o create, read, update, delete. E os métodos HTTP eles refletem cada uma dessas operações do CRUD, né? Primeiro que eu vou falar então é o método POST, que ele serve para quando tu quer guardar alguma informação, quando tu quer criar um recurso que ainda não existe, tá? Ele se relaciona ao C do create aqui. Ele normalmente tu envia informações por post utilizando o corpo da mensagem, tá? Então é ali que tu, por exemplo, assim, eu estou fazendo um cadastro de um usuário, que nem nesse exemplo aqui, estou fazendo um cadastro de um usuário, então eu vou utilizar o método POST. Então o que acontece assim, ó, não há nada que obrigue o cara que está escrevendo, por exemplo, um servidor, escrevendo uma API que está hospedada num servidor, não há nada que obrigue ele a fazer o seguinte, ó, método POST vai ser usado para criar um recurso. Nada obriga isso, mas a pessoa que está construindo uma API seguindo boas práticas, ele entende a importância da semântica da API. Então isso significa que quem vai ler a documentação que tu escreveu da tua API, vai utilizar a tua API, ele entende que o padrão é, se eu vou criar um recurso, eu vou utilizar o método POST. Se eu vou consultar, eu vou utilizar o GET e assim por diante. Então, esse eu estou dizendo para vocês é a forma que a coisa deve funcionar, né? Mas não tem uma obrigatoriedade ali de ser assim. Então, vocês vão ver sempre as APIs, algumas não seguem, mas boa parte seguem essas práticas, até porque tu usar o método POST é tão simples quanto tu usar um outro método, por exemplo, né? Então é só questão de tu te atentar para usar. Bom, como é que tu faz então para tu registrar um novo recurso, né? Só falando sobre a transmissão de mensagens usando o protocolo HTTP. Aí cada linguagem em que tu vai implementar essas requisições, tu vai se utilizar das ferramentas da linguagem. No JavaScript, por exemplo, para tu fazer uma requisição, tem uma função nativa do JavaScript que é o fetch, que tu utiliza para fazer requisições, e ali tu informa o método que tu quer, tá? Que nem eu mostrei para vocês no vídeo anterior, eu fazia um fetch para a API que eu tinha criado, então ele utilizava a especificidade dessa função do JavaScript. Bom, continuando aqui sobre o POST, aqui está um exemplo, né? Método POST, recurso user, host aqui, content type, content length, tudo são cabeçalhos, que eu vou falar sobre eles um pouquinho mais adiante. Mas a ideia é a seguinte, só falar esses cabeçalhos para vocês entenderem o que essa requisição faz. O host é o domínio da tua aplicação, do teu servidor que tu está requisitando. api.fullbar.com. Content type, no caso, é o tipo da informação que tu está enviando. Application JSON, ele indica que tu está enviando um JSON no corpo, tá? Content length indica o tamanho, o número de caracteres, né, que estão sendo enviados. Aí 15, porque esse corpo aqui que eu estou enviando tem 15 caracteres. Bom, então isso aqui criaria um novo recurso, que seria, aqui o caminho indica o que tu quer criar, user. Então isso é baseado numa API que já existe, né? Alguém implementou a funcionalidade disso. O que eu estou usando é o protocolo HTTP para transmitir a informação do que eu quero fazer, tá? Depois, o método GET utilizado para ler informações, tá? Então, por exemplo, se tu quer utilizar um método que vai realizar operações de somente leitura dentro do banco de dados, por exemplo, do servidor, tu vai utilizar um método GET para isso, normalmente. Outros tipos de operações que alteram, aí tu vai utilizar outros métodos. Uma delas é o POST, que a gente acabou de ver.
O GET, ele tem uma característica seguinte: todos os dados que tu envia no GET, eles vão ser enviados na URL. Tá? Quando eu falar sobre Query Parameters, ali na frente, eu vou explicar como que se faz para enviar. Mas a ideia é que tu envia os dados da tua requisição por GET, não no corpo, mas sim direto na URL. Ou pelo próprio caminho, que nem é o exemplo que eu estou dando aqui, ó, get /user /123. Esse 123 aqui é parte da a informação que eu estou enviando. Então faz parte do próprio caminho. Outra forma seria enviar o parâmetro, tá? Que eu vou falar depois. O GET ele não possui corpo, então por isso que tu envia todas as informações ali. Certo? O PUT, ele... Bom, o GET está relacionado ao read, né? Enquanto o PUT, ele é um método que está relacionado ao update do CRUD. Ele é utilizado quando tu quer alterar um recurso que já existe, tá? Essa é a ideia dele. Então ele tem uma espécie de mistura ali do GET, porque ele vai consultar, porque para alterar, né, algo que já existe, ele vai consultar uma informação, baseado nessa informação que já existe, ele vai alterar. Aqui então, nesse exemplo, eu estou usando o método PUT, buscando pelo usuário 123, e também enviando no body, aqui no corpo da minha mensagem, o que eu quero alterar. No caso, o nome do usuário que eu cadastrei era João, lá eu estou alterando para Pedro. Tá? Aqui os cabeçalhos, aqueles que eu já tinha falado, né? O tipo de conteúdo que eu estou enviando no corpo um JSON, tamanho. Tá? E o delete é o método HTTP que se relaciona ao conceito do próprio delete do CRUD. Tá? A ideia é tu utiliza ele quando tu quer remover algum recurso. A remoção de um recurso, a gente está falando do ponto de vista da API, não do ponto de vista do banco de dados. Tá? Então a remoção de um recurso não necessariamente significa da remoção do dado lá dentro do banco de dados. Tá? Então tu pode tornar um determinado recurso não acessível. Né? Então, delete aqui, nosso exemplo, eu simplesmente quero remover o usuário 123. Então, método delete, user, 123, e é isso aí. Tá? E ele vai remover o usuário, vai desabilitar o acesso, no caso, as informações daquele usuário. Pode ser que ele delete mesmo do banco de dados, pode ser que não. Então, isso aí são os protocolos, os métodos, né? E aí, segunda parte da requisição, vem os cabeçalhos dessa requisição. Os cabeçalhos vão ser os metadados. O que significa? Não é o dado em si que tu quer enviar, mas são informações sobre os dados. Isso que é os metadados. Tá? Então, podem enviar informações como o tipo da informação que tu está enviando ou requisitando, tamanho, informações de autenticação, como por exemplo tokens de acesso, chaves de API keys, usuário e senha, esse tipo de coisa. Tá? O idioma da informação, etc. Existem diversos cabeçalhos assim, disponíveis e padrões para envios de informações. Eu coloquei algum deles aqui. Host, que eu já falei, né, que é para onde tu está enviando informação. Content type, que é o tipo dos dados que tu está enviando na requisição. Para quê? Para o servidor saber o que ele está recebendo, né? Se ele não está recebendo, se ele está recebendo é um HTML, um XML, um JSON, é um texto puro, e aí já facilita a hora de trabalhar. O content length, aqui 46, por exemplo, 46 é o tamanho disso daqui, ele é necessário para o servidor saber qual é o tamanho desse conteúdo.
porque o corpo da requisição ela não tem um limite, né? Então tu envia para o servidor para dizer, ó, esse aqui é o tamanho que tu precisa ler. Se tiver mais informações ou que vem ali outras informações em sequência, essa requisição termina quando acabar o corpo, que é tamanho 46. Idioma, aqui por exemplo, e aqui está um exemplo de um cabeçalho, também o nome dele em inglês é header, né? Enviado um cabeçalho de autorização. Esse tipo de autorização, um bearer aqui, ela funciona num formato assim, funciona por chave de acesso, né? Então tu coloca bearer, espaço, e aí vem o teu token ou a tua chave, né? Esse token normalmente ele é convertido para base 64 e tudo mais, mas ele indica, sem entrar nos detalhes de como funciona o esquema de autorização, né? Mas ele basicamente indica quem é que está tentando ter acesso ao determinado recurso. Tá? Aí essa chave já tem que ter sido cadastrada anteriormente, por outra rota, etc. Existe também, existe vários outros cabeçalhos que são padrões, assim, mas tu pode definir os teus próprios. Na hora que tu envia a requisição, tu pode enviar um cabeçalho que tu inventou. Tá? Claro que se tu fizer isso, o servidor ele está ciente o servidor para quem tu está enviando a requisição tem que estar ciente desse cabeçalho e ele faz alguma coisa com esse cabeçalho, senão ele simplesmente vai ignorar. Então, normalmente não é tu que decide os cabeçalhos que tu envia, né? O serviço que tu está requisitando, ele pede que tu envie tais informações do cabeçalho, por exemplo. Aí tu tem que, na tua requisição, mandar aquelas informações. Tá? Aí, quando tu está usando... Se tu está escrevendo o teu próprio serviço back-end, aí tu vai decidir isso, que a tua aplicação front-end vai fazer uso dessas informações. Agora, se tu está consultando uma API de outros, aí tu tem que ler a documentação, né? E tem que ter a documentação da API que vai dizer tudo isso que precisa, idealmente. Né? Bom, depois disso, tem os parâmetros, né? A passagem de parâmetros numa requisição HTTP. Tem dois tipos de passagem de parâmetros. Tá? Na verdade, três. Eu vou falar sobre um que a gente já viu nos exemplos anteriores aqui. Ó. Um dos tipos de passagem de parâmetros é no próprio caminho. Aqui, por exemplo, eu estou acessando o recurso, estou deletando o recurso user e eu estou passando um dado, que é o 123, que é o ID do usuário que eu quero deletar, por exemplo. Tá? Mas tradicionalmente falando, a passagem de parâmetros tem a query e tem a body. Né? A body é parâmetros que tu envia no corpo da requisição e a query é quando tu envia na URL. Bom, a questão é a seguinte, tu quer enviar uma informação, tu quer fazer uma busca, quando tu faz, sei lá, uma busca no Google, tu digita alguma coisa e aí tu vê que a próxima página que tu entra é o endereço do Google lá, e aí tem, sei lá, Q igual a um monte de caractere estranho. Esse monte de caractere estranho são dados que estão sendo enviados a respeito da tua requisição. Esse aqui é o formato de uma passagem de parâmetros na URL. Então aqui, ó, eu tenho o meu endereço, aqui é barra, aí aqui eu tenho o recurso, no caso a página que eu estou acessando. E aí quando eu quero enviar algum parâmetro na URL, tu vai colocar uma interrogação aqui. Depois da interrogação, aí vai vir a sequência de pares de chave e valor. Chave e valor, né, tu pode encarar como sendo variável e valor que essa variável recebe. Tá? Essa variável ela vai poder ser lida lá no servidor. E aí os parâmetros que tu envia vai ser os mesmos valores vão poder ser lidos lá. Então aqui, olha só, tu vai colocar o nome da tua variável,
aí igual e o valor que essa variável vai receber, né? Ou no caso a chave e o valor. Aí lá no servidor, esse valor aqui vai ser lido e ele vai ser entendido. Ó, o name vai ser igual a tal coisa. E aí então, aí depende do que essa rota vai fazer. No caso, se é só dar um boas-vindas, ele vai mostrar uma mensagem levando em consideração os valores que tu enviou. Aqui está um outro exemplo. Nesse exemplo de baixo aqui, eu estou enviando dois pares, né, de chave e valor, ou seja, duas variáveis. Eu estou enviando name e eu estou enviando title. Então aqui, entendido que eu tenho interrogação que vai separar e vai dizer assim, ó, a partir daqui são variáveis que eu quero enviar. É os parâmetros, na verdade, né, que eu quero enviar. Bom, aí eu separo chave, que é o nome da variável, igual ao valor. Se eu quiser enviar uma segunda, eu vou colocar e-comercial e eu faço a mesma coisa. Aí, chave igual valor. Aí, se eu quiser colocar uma terceira, eu vou colocar outro e-comercial, uma quarta, e assim vai. E eu posso enviar uma porrada de informação dessa forma. Existe um limite de tamanho da tua URL. Que isso é um pouco. Eu dei uma olhada no qual é o limite para botar aqui, mas isso é variável de acordo. Isso foi se atualizando com o tempo e dependendo da aplicação ela define limites diferentes por questão de tu não poder sobrecarregar o teu servidor com a memória do teu servidor com uma string gigantesca, sei lá, vou enviar 500 MB numa única requisição só com texto, né? Então o que acontece? Imagina tu constrói um robô que fica fazendo requisição em loop. Se fosse permitido tu enviar requisições tão grandes, o servidor só para processar essas variáveis aí ia levar muito tempo, se tu botar requisições em loop, né? Então isso seria um problema. Então o navegador e as aplicações em si, elas definem um limite de tamanho para tua URL, né? Isso, se define um limite de tamanho para a URL, isso quer dizer, então, que existe um limite de variáveis que tu consegue enviar por GET. O que acontece? Por que eu falei por GET? Porque quem envia informações pela query, aqui, que é o URL, é o método GET, né? O método POST, por exemplo, não tem um limite de tamanho. Tu envia as informações no body, tá? Então essa é a ideia de tu enviar informações no query parameter. Normalmente é utilizado quando tu quer consultar coisas assim, e é um filtro. Então, aqui no teu endereço tem a rota, aí tu vai consultar, por exemplo, produtos. É o que tu quer, é o recurso que tu está buscando. A interrogação. Aí tu pode colocar, sei lá, name igual a alguma coisa, sei lá, aspirador, né? E aí tu pode colocar outras variáveis que indiquem, por exemplo, limite de preço, tá? E depende da API que tu está consultando, do site no caso que é o front-end que está consultando a API, como que foi construída esses dois em conjunto aí. Mas normalmente é utilizado para isso. Então aqui eu trouxe um exemplo aí de uma requisição feita por GET e utilizando o envio de parâmetros na URL. E aí já trago outra informação. O que acontece? Como o conteúdo da tua URL fica lá na primeira linha da tua requisição HTTP, tu não pode enviar qualquer coisa ali. Tem alguns caracteres que eles precisam ser codificados, que aí a gente chama de URL encoded. Eles precisam ser codificados para que possam ser passados como variáveis, tá? Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, eu estou fazendo uma requisição, mandando lá greeting, essa mesma anterior aqui, ó. Só que no name
no name da pessoa, eu estou querendo enviar João da Silva. O que acontece? O A com til, ele não existe. Não é que não existe, ele não pode ser enviado assim. Ele tem que ser codificado. Qualquer caractere com acento, o espaço também tem que ser codificado. Qualquer símbolo também que tu envie tem que ser codificado. Então, se vocês derem uma pesquisada, aqui tem um link no slide, né? Dá toda a lista dos caracteres que precisam de codificação. E aí aqui nesse meu exemplo, o A com til, ele é codificado dessa forma aqui, por %C3, por %A3, e o espaço é codificado com por %20. Bom, mas aí eu tenho que ir lá na tabela e toda vez fazer a troca. Na minha aplicação tem que ter uma tabela que faça essa troca? Não, não precisa. Cada linguagem tem a sua forma de fazer esse encode da URL automaticamente. Tá? No JavaScript a gente utiliza esse URL Search Params aqui, que é como? Tu instancia ele, tu manda um objeto com esse objeto vai ser cada par chave-valor que tu quer enviar, e aí tu faz toString, e aí o resultado é teus pares de chave-valor já codificados, já feito esse encode para URL, tá? E aí aqui está o exemplo daquela função que eu falei para vocês, que é a função que faz a requisição HTTP, que é o fetch, né? Bom, então, sem entrar no mérito agora, como é que funciona uma chamada assíncrona e tudo mais, mas do fetch, aqui tu vai colocar dentro das aspas o caminho do endereço que tu quer fazer a requisição, no caso barra greeting. Tá? Aí, até faltou aqui assim uma interrogação, tem que botar essa mesma interrogação aqui que vem, ó, que define o início das variáveis, tem que botar aqui assim, que eu esqueci. Tá? Aí depois tem a query. Query é essa constante que eu declarei aqui, que está aqui, que vai receber essa string aqui, que é o nome já feito com URL encoded. Aí ele transforma a resposta no JSON e põe no data. Então só faltou uma interrogaçãozinha aqui. Bom, visto isso, então, requisição por GET, mostrei um exemplo de como requisição por GET, né? Mostrei como é que funciona os parâmetros da URL, mostrei um exemplo no JavaScript de como fazer essa requisição. Agora, o parâmetro enviado no corpo da requisição, que é o body parameters, né? Como eu tinha explicado anteriormente, não tem um limite de tamanho, por causa que tu envia o tamanho no cabeçalho, aqui sempre. Tu não precisa calcular isso na mão, tá? A aplicação que implementa a requisição HTTP, ela faz essa conversão. Essa conversão não, esses cálculos para ti, ele insere os cabeçalhos necessários. Tu só vai ter que te preocupar com inserir cabeçalhos que é o servidor que requer, por exemplo, autenticação, ou outro qualquer que o servidor peça. Tá? Bom, o body, como vocês viram, a requisição HTTP é texto, né? Então no body tu envia o que tu quiser, desde que aqui no content type, eu vou falar sobre os tipos daqui a pouquinho, desde que no content type tu especifique qual é o tipo de informação que tu está enviando para o servidor conseguir ler e entender que tipo de informação é, mas tu vai enviar texto mesmo, né? Aí ele vai estar codificado da forma que tu espera. Bom, então tu pode enviar formato XML, JSON, texto, que são os mais comuns. Aqui está um exemplo de informação sendo enviada no corpo da requisição. Requisição /user, que é criar o novo recurso, que é um usuário. E eu coloquei aqui um exemplo prático de como fazer essa requisição também usando o fetch do JavaScript. O get era mais simples, vou voltar aqui. O get
A requisição, se tu não botar método, a requisição ela fica automaticamente como get, se tu usar o fetch do JavaScript, tá? Então tu só coloca o caminho, aí tu tem que te preocupar em botar as variáveis na query, aí não esquecendo da interrogação, que eu esqueci aqui. Vamos lá. Já no post e nos outros métodos, tu vai ter que informar um objeto como um segundo argumento do fetch. Então aqui está o exemplo. O primeiro argumento do fetch é o caminho que tu quer fazer a requisição. Então tem o host, que é isso daqui, que está igual aqui do cabeçalho, /user, que é o resto do caminho, que é o que está aqui assim no texto da requisição. Segundo argumento é um objeto que vai ter as outras várias coisas, tá? Para fazer requisição com sucesso. Uma delas é o method, que aí eu especifico post, que o fetch precisa disso para saber qual é o método, né? Aqui em headers são pares é um objeto que tem pares de chave e valor que especificam cada um dos cabeçalhos que tu quer enviar. Tem um objeto do JavaScript, headers também, que aí, se tu não quiser especificar dessa forma, tu pode instanciar o objeto e depois manda ele aqui, tá? E depois vocês pesquisem se quiserem. Mas aqui, como eu estou enviando só o content type. O content length aqui, ele vai, no caso o navegador, ele vai calcular automático para mim, baseado no tamanho do meu body, tá? Então eu envio aqui um objeto, content type, aí o valor application JSON. O que eu estou dizendo então é, o body que eu enviar, ele é um JSON, tá? Depois eu falo sobre os media types. Terceiro argumento, terceira chave aqui desse segundo argumento do fetch é o body, que aí vai o corpo da requisição que eu quero enviar. Mas eu tenho que enviar esse corpo da requisição como um texto. Então, acontece que eu tenho um objeto, então eu quero enviar um objeto. Como é que eu faço? É só converter de objeto JavaScript para texto, que é extremamente simples, é só fazer um JSON Stringify. Então, JSON Stringify, converti name João para texto. Aí o resto é como o fetch lida com isso, então ele é uma chamada assíncrona, então ele espera a resposta, converte para JSON, depois eu ponho o resultado em data. Bom, é isso aí, requisição post usando body parameters. Próxima coisa, então, aí a gente entra nos media types, que basicamente ele especifica o que é que eu estou enviando, tá? Porque tem o media type da requisição e depois tem o media type da resposta, né? Porque tu envia coisas durante a tua requisição para o servidor te devolve coisas de volta, tá? Ele serve para tu informar para o servidor o que é que tu está enviando e como que ele deve ler essa informação. Então existe uma série de padrões de media types que tu pode enviar para indicar para o servidor como é a informação que tu está enviando, tá? Tu envia através do header content type. Bom, aqui como é que funciona então o media type? Então, application JSON, tá? Ele possui um tipo barra subtipo. Os tipos, eu resolvi colocar aqui os tipos, subtipos mais comuns de se enviarem nesse content type, tá? Tipo, então, normalmente é application, ou é text, image, áudio, vídeo. Normalmente é isso aí. E aí o subtipo, por exemplo, text plain, é o media type que indica que o que tu está enviando é um texto sem formatação, é texto puro, como se fosse um texto do bloco de notas, assim, tá? Text HTML quer dizer que tu está enviando um texto formatado com tags HTML. Application JSON. Eu não sei por que o JSON é um application, não um text JSON, mas enfim, o formato para tu enviar um JSON e um XML é dessa forma aqui, application JSON, application XML.
tá? XML, então, são as tags XML. Image PNG, image JPEG, é quando tu quer enviar, durante a tua requisição, o body vai conter uma imagem, né? Aí é o formato, PNG ou JPEG é o formato da imagem. Vídeo MP4, mesma coisa, tá? Então, aí depois pode consultar qual é os media types que existem, tem mais uma lista, né? Coloquei 3 pontinhos ali para não falar toda a lista. E aqui do lado direito eu resolvi mostrar um exemplo de resposta da requisição. Então imagine que eu tenho uma requisição GET que está pedindo uma página, por exemplo. Que nem lá que eu falei ali atrás. Vou entrar no perfil do usuário. Então vou fazer vai ser feita uma requisição GET para o servidor. O caminho vai ser /perfil. A resposta, no caso, eu não estou chamando uma API, eu estou chamando o servidor normal HTTP que vai me devolver uma página, que é o perfil do usuário. E essa daqui é um exemplo da resposta. Então, 200 OK, que é o status code, que é a próxima coisa que a gente fala. Versão, content type. Esse content type não é da requisição, é o content type da resposta. Então o servidor devolveu uma resposta e ele está te dizendo que o formato que ele está te dando essa resposta é HTML. Tá? Char7, o TF8 aqui, ele faz parte do content type que ele está te devolvendo. Ele está te dizendo que a codificação desse texto ele está em UTF-8, né? Essa codificação ela indica qual é o código de string, código da string, dos caracteres, na verdade, qual é o código dos caracteres que ele vai lhe dar as questões de acentuação e tudo mais. Tá. E aqui uma linha para separar o header do body, e aí quando começa o body ali, tu vê que é um HTML, né? Uma página ali com o título, H1P. Tem uma página bem simples ali. Tá? Então é um exemplo de content type devolvido na resposta, para indicar ao cliente que lê esse texto aqui o que é. Claro, algumas coisas ficam mais simples, mas tu pensa num robô, né? O robô lê o content type já é o suficiente para ele entender como ele tem que decodificar aquilo. Tá. Tem um outro cabeçalho que tu pode enviar na requisição, que é o accept, que ele indica o que tu aceita receber. Né? Se tu não botar nada, ele vai definir como ***, que é aceito qualquer coisa. Tá? Então aqui tem um exemplo, ó, image ***. Então tu aceita uma resposta do servidor, no caso, que contenha qualquer tipo de imagem. Tá? Então aqui é um exemplo da requisição GET. Eu estou buscando dentro desse domínio aqui. Esse é o recurso, usuário 123, então eu estou buscando o usuário 123. E eu aceito como resposta application JSON. Então, o servidor processa, busca no banco de dados, pega as respostas, converte o resultado lá da busca para o JSON e te devolve o JSON. E aqui está o exemplo da resposta dessa requisição. Parará, informação. Aí ele está te dizendo o content type, que é o tipo do conteúdo que ele está te devolvendo, application JSON, que bate com o teu accept aqui. E aí está o JSON do usuário. ID 123, nome João, e-mail, telefone. Tá? Bom, então a gente falou do protocolo, o que é, o formato, os métodos, cabeçalhos, passagem de parâmetros, media types e agora status codes, que é uma parte importante quando tu está construindo um serviço, é tu informar ao usuário do teu serviço a resposta sobre a requisição dele. Tá? Se tu não definir nenhum status,
ele vai te retornar sempre sucesso, mesmo que a tua requisição dê erro. Então é prudente que a gente atente isso. Cada linguagem tem uma maneira de implementar a devolução dos status codes, né? Mas então é interessante que a gente atente isso. Os status codes, então, basicamente é um código, que é um número, que o servidor te retorna, que indica o que aconteceu com a tua requisição. Se ela foi feita com sucesso, ou se ela não foi feita com sucesso, por que ela não foi feita com sucesso. É uma informação que dá uma ideia para quem está utilizando esse serviço. Não deu errado, por que não deu errado? Normalmente, quando tu implementa um serviço desse tipo, tu devolve o status code na hora que dá erro e também devolve uma mensagem para ser um pouco mais específico para o usuário, né? Bom, esses status codes eles são divididos em 5 famílias, tá? A família 1 é a família da informação, a 2 é do sucesso, 3 é de redirecionamento, 4 é erro do cliente e 5 erro do servidor. Tá, o que é essas famílias 1, 2, 3, 4, 5? Os erros eles são sempre 3 dígitos, tá? Então, por exemplo, os status, né? Os status são sempre 3 dígitos. 200, então é 200, né? O 200 é o status do OK, quer dizer que a tua requisição foi atendida com sucesso. 401, por exemplo, é da família 4, então é um erro do cliente. 401, aí a gente vai ver ali na frente o que significa o erro do cliente 401. Mas só pelo número inicial tu vê que tipo de a grande família que ele se enquadra, tá? Então sempre que der um status 100 e alguma coisa, quer dizer que é só uma informação, tá? Não é muito utilizado, né? Eu não vi muita utilização do 100 e alguma coisa. 200 e alguma coisa significa que é um status que a tua requisição foi feita com sucesso, e aí dependendo do 200 é o OK genérico, assim. 200 e alguma coisa, aí ele vai ser um pouco mais específico sobre o que aconteceu. 300 e alguma coisa, quer dizer que a tua página foi redirecionada. 400 e alguma coisa, o que é o erro do cliente, né? É um erro que ou é alguma coisa que tu fez errado, digamos assim, o tu seria quem está usando o serviço, né? Pode ter sido que tu enviou informações inválidas, pode ter sido que informações de autenticação não estão batendo, pode ser que tu não tenha acesso a determinados recursos, o teu usuário não tenha permissão, essas coisas. 500 e alguma coisa, erro do servidor, é erro assim, tu enviou tudo correto, ele achou, só que na hora, por exemplo, na hora dele consultar no banco de dados quebrou alguma coisa, e aí ele te devolve um erro 500 e sei lá o que. Deu tudo certo, ou outro exemplo, deu tudo certo, só que na hora dele tentar fazer uma requisição para uma API externa, aí ele deu um erro. Aí, o erro não foi dele, foi um erro no servidor, mas aí ele te devolve um outro status. Tá? Vou falar um pouquinho sobre os principais erros aqui, que é os que a gente mais costuma ver nas APIs. Tá? Bom, na família do 200, né, que é o OK, esses 3 aqui é os que eu mais já vi. Tá? 200 é qualquer requisição que foi bem sucedida, retorna o 200. Ele sempre retorna o número e o texto, e esse texto de status aqui, 200, OK, tá? Que nem na requisição de exemplo aqui, ó. Aí, a requisição foi bem sucedida, 201 created, ele é utilizado normalmente quando tu está fazendo um post inserindo alguma coisa, né? Criando um novo produto lá no serviço. Aí ele vai te retornar um 201 created. Então a requisição veio sucedida e um novo recurso foi criado.
Aí eu coloquei em negrito porque esses dois aqui são os mais utilizados dessa tabela aqui, né? Então eu coloquei na tabela, ó, coloquei vários aqui que eu vou falar, coloquei os mais utilizados, e dentro dos mais utilizados eu coloquei um negrito que são mais utilizados ainda. 204, que é o no content, ele te retorna, requisição foi bem seguida, mas o serviço não te devolveu nenhuma resposta, tá? Requisição foi bem sucedida, mas não teve uma resposta. Sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo. Tu mandou deletar um usuário. Se desse erro durante esse processo, por autenticação, provavelmente, sei lá o que, ou que o usuário não existe, te retornaria um outro status, que é um status de erro. Mas como só que ele te retorna um 204 e nenhuma mensagem extra. Tá, tu sabe que o usuário foi deletado com sucesso, ele não te retornou mensagem nenhuma, mas te retornou um 204, então tu sabe que tá ok. Só ele tá dizendo, ó, não tem conteúdo, mas tá tudo ok. Eu acho que é uma prática melhor, ao invés de tu retornar um 204, tu retornar um 200 e uma mensagem dizendo usuário removido com sucesso, ou sei lá o que, tá? Algo nesse sentido. Mas é uma possibilidade. Da família do 300, a que eu vejo mais aqui é esse 301, né? Que é o Moved Permanently. Significa que o recurso, que a página foi redirecionada. Por exemplo, assim, ó, tu acessou a página minhapagina.com. Só que tipo o dono do negócio lá que tinha minhapagina.com resolveu migrar a página dele para minhapaginalegal.com. E aí acontece que ele não quis apagar o domínio antigo para continuar pegando as pessoas que acessam o domínio novo. Ele quis continuar com o domínio antigo para ele continuar pegando as pessoas que acessam esse domínio antigo. Então o que ele faz? Ele redireciona. Ele redireciona todas as pessoas que vão para o domínio antigo para o domínio novo automaticamente. E não precisa mostrar uma mensagem e um link naquela página. Ele simplesmente põe um comando lá no servidor para redirecionar. Aí o status que isso aqui devolve é o 301. Tá? Um exemplo. Bom, agora os da família 4, né? Da família 400. O 400 é o bad request, que é um código de erro que devolve quando teve alguma coisa errada na requisição por parte do cliente, tá? Por exemplo, assim, ó, tu enviou informações que não passaram numa validação, por exemplo, e enviou um e-mail que era para ser e-mail, só que não tem uma arroba, vamos supor. Tu enviou, enfim, qualquer problema de validação, ou, por exemplo, assim, ó, nessa rota de cadastro de usuário, tu precisava ter enviado o telefone, só que tu não enviou, tu enviou nome, e-mail e senha. Aí o API ela pode te retornar um 400 bad request, e normalmente é útil que te retorne uma mensagem também para te dizer o que tu fez de errado. Tá? 401 não autorizado, como o nome já diz, deu uma falha na autenticação. Tu não bateu o usuário e senha que tu enviou, o teu token, tua API key não bateu. 403 é o forbidden, quer dizer que tu não tem permissão de acesso ao recurso. Que significa, passou no 400, porque tu enviou os dados corretamente, passou na autenticação, então ele entendeu quem tu é, porque ele te identificou como usuário do serviço, porém tu não tem permissão para fazer essa tarefa. Por exemplo, tu tem um usuário dentro de um serviço lá, e aí tu tentou fazer uma remoção de um produto. Só que tu não pode remover um produto porque o teu usuário não tem permissão de fazer isso. Seria só um administrador, por exemplo. Então ele te retornaria um 403, nesse caso. E o 404 é o mais famoso do mundo, todo mundo conhece, que é quando o recurso não foi encontrado. Tá? Tu tentou acessar um recurso e esse recurso não existe. Tá? Esses 4 são bem utilizados. Tá? 409, normalmente, ele significa conflito, né? Normalmente quando tu tenta criar um recurso, só que o recurso já existe, tu criou, tu tentou, sei lá, tu tentou cadastrar
cadastrar um produto novo no teu sistema, e esse produto, por exemplo, esse produto com aquele ID específico que tu tentou informar, ele já está cadastrado, então ele pode retornar um erro 409, tá? E o 429, ele é utilizado mais em APIs que tem... em APIs que elas dão acesso externo através de API Keys para outros usuários. Aí o que acontece? Tu fornece uma chave de API para os teus usuários, e os teus usuários podem usar o teu serviço. E aí eles estão requisitando muito. Acontece que eles esgotam o limite. Então é bom que quando tu implementa esse tipo de serviço, tu implemente uma forma de limitar os usuários para eles não poderem fazer um ataque de DDoS lá no teu servidor. E aí então quando o usuário, ou até porque tu quer fazer algum tipo de monetização tudo mais, e tu estipula limites para cada usuário de serviço. E aí quando o cara ultrapassa esse limite, tu pode retornar esse status 429, que é o Too Many Requests. Tá? Já os códigos que são da família 500, eles indicam que é um erro, que não foi um erro na requisição do usuário, nem nada que ele informou na requisição, é um erro que aconteceu interno do servidor. E o 500 é o genérico deles, que quer dizer Internal Server Error. Pode ser qualquer coisa, tá? Tu faz um try-catch lá no teu código do servidor, para dar algum erro ele te retorna o 500, tá? E aí, dependendo dos casos específicos, tu vai fazer um try-catch e retornar códigos diferentes. Mas esse é o principal, assim, deu um erro lá dentro do servidor, ó, por exemplo, autenticou, fez direitinho, só que quebrou alguma coisa na hora de consultar o banco de dados, deu um erro na conexão, ou sei lá o que aconteceu. É o 500 que serve para isso, tá? O 502, que é o Bad Gateway, ele vai servir para quando tem um erro, mas digamos assim, não foi culpa tua, foi por causa de um serviço que o teu servidor estava acessando. Teu servidor, ele, por exemplo, né, o teu servidor, ele, na hora que recebe uma requisição do cliente, ele faz uma requisição externa para um outro serviço para buscar informações, sei lá, a cotação do dólar. Ele precisa para devolver uma informação pro teu cliente. E aí deu um problema durante a requisição desse serviço que te entrega a cotação do dólar. Aí tu pode devolver um 502 Bad Gateway, por exemplo. Tá? 503 é o Service Unavailable, que é o serviço não está disponível. Aí tu pode botar durante uma manutenção, alguma coisa assim, tu pode devolver esse daí. Tá? O 504, que é o Gateway Timeout, é tipo o Bad Gateway, só que a diferença é que esse serviço externo nem te devolveu uma resposta. Passou um determinado tempo, aí tu tem que fazer um timeout lá na tua aplicação, pro cara não ficar esperando o resto da vida, né? Aí tu faz o timeout, passou esse tempo, sei lá, 10 segundos ele esperou a requisição, não deu uma resposta, tu devolve pro teu cliente não ficar esperando, assim como o teu servidor ficou, né? Aí tu devolve um 504 Service Timeout. Aí devolve uma mensagenzinha junto ali pro cara entender o que aconteceu. E é isso aí. Então, agora, tendo visto isso, a gente viu todos os pedaços, né, que compõem o protocolo HTTP. Agora a gente consegue... eu vou mostrar para vocês depois o Postman para a gente fazer requisições, APIs externas, tudo mais. Bom, sobre os status codes ainda não são só esses, tem muitos outros. Eu resolvi mostrar os mais úteis, os principais aqui, que eu considerei mais úteis, né, e os que eu já vi mais uso. Tem um sitezinho aqui que eu coloquei no link que mostram esses fluxogramas aqui, que tá pequenininho no slide, eu sei, mas se vocês abrirem o link vai dar para ver bem direitinho, o cara explica, que é um fluxograma que te ajuda a decidir qual é o status code que tu deve devolver em determinadas situações do serviço, em determinadas situações que teu serviço está passando.
Aí ele tem essas corzinhas para indicar os que são mais essenciais tu tratar, os que são menos, etc. Que é bem legal. Depois, quando vocês acharem, quando estiverem implementando a API de vocês acessem isso aqui e deem uma lidinha no... Mas esses que eu botei aqui nas tabelas, eles cobrem a grande maioria dos casos aqui. Então tá. É isso aí, protocolo HTTP. Obrigado aí pela atenção. E até.